Boa tarde. A gente ficou com o tema do nosso trabalho das famílias Brasicáceas, que o grupo sou eu, Marcos, Matheus, Ivan e Danilo. A família Brasicáceas, que agrupa numerosos gêneros de plantas herbáceas, algumas das quais têm elevada importância econômica como hortaliças para alimentação humana e produção de óleos e gorduras vegetais. A família Brasicácea, também conhecida como crucíferas, agrupa cerca de 365 gêneros e mais de 3.200 espécies, algumas das quais cultivadas praticamente em todo o mundo. Entre os gêneros inclui que mais se destaca é a Brasicáceas natural da Europa, que compreende o repolho, a couve, o nabo e a sinapse, que contém a mostarda. Os hábitos e folhas da família Brassicas. Então, as espécies pertencentes a essa família são, na sua maioria, plantas herbáceas anuais, menos frequentemente bienais ou perenes, com seiva aquosa e frequentemente picante. Raras vezes sufroticosas. Apenas algumas poucas espécies apresentam lenhificação e assumem a forma de subarbustos perenes. Em geral, apresentam a parte subterrânea fusiforme, com raiz central aprumada. A maioria das espécies apresenta uma filotaxia cujo padrão básico são as folhas alternas, dispostas em hastes erectas ou em espiral, frequentemente formando uma roseta basal de folhas. Caso em que as folhas basais são rosuladas e as caulinares alternas. As folhas são inteiras ou compostas, não raro pilosas ou cerdosas. A forma e a densidade dos pelos unicelulares são elementos importantes na identificação das espécies, sendo, em alguns casos, de cadeia linear, mas podendo apresentar uma multiplicidade de diferentes tipos de ramificação. A base das folhas, em geral, apresentam aurículas, que, em muitos casos, circulam o caule, sem pecíolos ou estípulas. Bom, eu vou falar sobre flores, frutos e sementes. As flores são hermafroditas, diapétalas com pétalas em cruz, geralmente actinomorfas e com simetria radial, sem brácteas. As inflorescências em racemos ou duplos racemos, corimbos ou umbelas, raramente pecioladas. A inflorescência geralmente não contém brácteas. O cálice apresenta 4 sépalas livres dispostas em 2 vertícilos dímeros, por vezes com a base ligeiramente gibosa. A corola com um vertícilo de 4 pétalas alternas com sépalas. A estrutura da corola é típica, sendo denominada corola crucifera, já que é o nome original do grupo Cruciferae, devido ao arranjo das 4 pétalas da flor, do qual resulta a forma de uma cruz. Muitas vezes, uma das pétalas é ligeiramente maior do que as outras 3. Apenas poucas espécies não apresentam essa característica de tetradinamismo e de simetria radial. A disposição das flores na inflorescência é ligeiramente zigomórfica, sendo que em alguns casos a inflorescência assume uma função de pseudanto, especialmente nessas espécies. Uma espécie desse arranjo floral, gênero é Iberis. O androceu normalmente com 6 estames, dispostos em 2 vertícilos, um externo com 2 estames curtos e um interno com 4 estames longos. O androceu tetradínamo com nectários basais, o gineceu com ovário súbero, sincarpio bicapelar, que quando considerado apenas os 2 férteis, pois geral, além desses existem 2 estéreis e vertigiais, com 2 ou mais óvulos.
geralmente dividido em lóculos mediante um septo designado discepimento, já que não é um verdadeiro. Que origina pelo crescimento das placentas. Essa característica é mantida no fruto maduro, originando situações morfológicas que se aproximam do tipo lomento, como é o caso da espécie lunária rediviva. O fruto estéril cai a floragem com a fruta madura. A caneta é mais ou menos reduzida e termina em uma das duas cicatrizes. O estilete é mais ou menos reduzido. O estigma é terminal, bibolado ou capitado. A polinização é principalmente medida por insetos ou raramente pelo vento. Algumas taxas produzem frutas do tipo lomento, vagens que se abrem quando maduras, divididas em pedaços indehiscentes, contendo cada fragmento de uma única semente. Excepcionalmente, alguma taxa produz frutos indehiscentes, contendo apenas uma semente. A floração e a produção de sementes sobrepõem-se muitas vezes no tempo, pois enquanto na parte inferior da inflorescência as sementes são produzidas, a floração ainda continua na parte superior da inflorescência. A quantidade de endosperma contida nas sementes varia muito de espécie para espécie, dependendo da quantidade de sementes, e essas são pequenas ou de médio porte. Alguns gêneros, por exemplo, Matila e Isatis, produzem sementes aladas. O embrião sempre é bem diferenciado. Agora eu vou falar um pouco sobre sua utilização econômica. Ela pode ser utilizada tanto para geração de biocombustíveis e tanto para plantas ornamentais. Entre essas plantas oleaginosas, destaca-se a couza, produtora de óleo de canola. Ele é muito utilizado na produção de biocombustíveis, que geram uma boa renda dentro dessa família. E as diversas espécies são utilizadas também como plantas ornamentais, onde é o caso dos gêneros Brassica, que são passíveis de plantio em países de clima tropical e em países de clima temperado, os mesmos gêneros. E tem também a espécie Arabidopsis, que ela é considerada um organismo modelo na investigação biológica, e ela é utilizada nos estudos da fisiologia. Outra característica também distinta da família Brassicaceae é os cultivares como repolho, o brócolis e a couza, que possivelmente são todas as espécies e variedades que elas produzem uma emissão na atmosfera em grandes quantidades, apreciáveis, e também são apreciáveis, de brometo de metilo, que é um gás deletério para o ambiente. A razão dessa emissão não é conhecida, podendo desempenhar funções de defesa para a planta ou também de sinalização. Em consequência, essas cultivares representam uma contribuição significativa para as emissões totais deste gás. E estima-se mais ou menos cerca de, em média, 15% de emissões globais de brometo de metilo, que se derivam desta família de plantas. Professor, esse foi o trabalho, foi muito, a gente final de período, né? Foi muito bom essa matéria, acho que a gente deu conta de absorver bastante. Esse seminário aí, a gente queria que fosse ao vivo, né? Agora a gente... Correria do final do semestre. Isso. Então, foi muito bom essa matéria. E a gente tem algumas fotos aqui, o pena que está um pouco escuro, mas eu vou tentar mostrar aqui um pouco para o senhor. Aqui tem um agrião do inverno, um repolho
E algumas hortaliças que Que tem o tá um pouco escuro, mas tem Brócolis, brócolis. couve-flor cebola, o repolho. Repolho roxo. É e isso. é isso. Falou, obrigado. Não quero pegar a quinta prova.